Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Financeira. Na aula de hoje veremos algumas aplicações práticas dos juros simples e compostos, falaremos sobre capitalização contínua e descontínua e sobre as fórmulas de juros simples. Os juros simples não são muito utilizados nas operações financeiras e comerciais por conta de suas limitações. Geralmente os juros simples só são utilizados em operações de curto prazo. Entretanto, mesmo em operações de curto prazo, que adotam juros simples, não utilizam esse regime para averiguar seu percentual de custo ou rentabilidade. Como explica Assaf Neto, os juros simples são utilizados para o cálculo dos valores monetários da operação e não para a apuração do efetivo resultado percentual. Muitas taxas praticadas no mercado financeiro, tanto nacional quanto internacional, são referenciadas em juros simples. Entretanto, a formação dos montantes das operações é realizada pelo critério de juros compostos, ou seja, exponencialmente. Um exemplo disso é a poupança, em que a taxa é referenciada como juros simples, linear, entretanto os rendimentos são capitalizados seguindo o critério de juros compostos, ou seja, com juros sobre juros no decorrer do tempo. Como vimos nas aulas passadas, um regime de capitalização mostra como se formam os juros e como são incorporados ao capital no decorrer do tempo. Hoje veremos duas abordagens da capitalização, a contínua e a descontínua. A capitalização contínua atua em intervalos de tempo bem curtos, são chamados intervalos infinitesimais e com grande frequência de capitalização. Podemos entender a capitalização contínua, como explica Assaf Neto, como um fluxo monetário distribuído ao longo do tempo e não somente em um único instante. Alguns exemplos de capitalização contínua são a depreciação de equipamentos e o faturamento de um supermercado, por exemplo. Tratam-se de capitalizações que se formam continuamente e não somente ao final de um certo período, mês ou ano. O regime de capitalização contínua, por conta das suas dificuldades de aplicações práticas, não é muito utilizado, diferentemente da capitalização descontínua, que será bastante utilizado nesse curso. Na capitalização descontínua, os juros são formados somente ao final de cada período de capitalização. Um exemplo seria a poupança, que paga certa quantia de juros ao final do mês. Perceba que, diferentemente da capitalização contínua, na capitalização descontínua, os rendimentos ocorrem somente no final do prazo da taxa e não distribuída continuamente durante o mês. Podemos observar a capitalização descontínua tanto em juros simples quanto em juros compostos. Para calcular o valor dos juros simples, vamos utilizar a seguinte fórmula. J é igual a C vezes I vezes N, sendo J o valor dos juros em unidades monetárias, C, o capital expresso em unidades monetárias, que é o valor representativo de determinado momento, I, a taxa de juros em forma unitária, e N, o prazo. A partir dessa fórmula, podemos passar I e N para o outro lado dividindo. Com isso, temos a fórmula do valor do capital, em que C é igual a J dividido por I vezes N. Podemos também isolar I de um lado da igualdade para termos a fórmula da taxa de juros, em que I é igual a J dividido para C vezes N. E por fim, podemos também isolar N de um lado da igualdade para encontrarmos a fórmula do prazo, em que N é igual a J dividido por C vezes I. Vejamos agora alguns exemplos para entendermos melhor essas questões. Exemplo 1. Um capital de $80.000 é aplicado à taxa de 2,5% ao mês durante um trimestre. Pode-se determinar o valor dos juros acumulados nesse período. Temos que o valor de C é igual a $80.000, a taxa de juros 2,5% ao mês, em notação 0,025, e o prazo é um trimestre, ou seja, 3 meses. Para resolvermos, vamos utilizar a nossa fórmula do valor dos juros. J é igual a C vezes I vezes N. Substituindo os valores na fórmula, tem-se que J é igual a 80.000 vezes 0,025 vezes 3. Tudo isso é igual a 6.000. Portanto, o valor dos juros acumulados no período é de $6.000. Exemplo 2. Um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Ao final desse período, calculou em $270.000 o total dos juros incorridos na operação. Determinar o valor do empréstimo.
temos que a taxa de juros é igual a 6% ao mês, ou seja, 0,06. O prazo é 9 meses e o valor dos juros é $270 mil. Para encontrarmos o valor do empréstimo, vamos utilizar a fórmula do valor do capital. C é igual a J dividido por I vezes N. Substituindo os valores na fórmula, temos que C é igual a 270 mil dividido por 0,06 vezes 9, que é igual a 500 mil. Portanto, o valor do empréstimo foi de $500 mil. Exemplo 3. Um capital de $40 mil foi aplicado no fundo de poupança por 11 meses, produzindo um rendimento financeiro de $9.680. Pode-se apurar a taxa de juros oferecida por essa operação. Temos que o valor do capital é igual a $40 mil, o prazo é 11 meses e o valor dos juros é igual a $9.680. Para encontrar a taxa de juros, vamos utilizar a fórmula da taxa de juros. I é igual a J dividido para C vezes N. Substituindo os valores na fórmula, temos que I é igual a 9.680 dividido por 40 mil vezes 11, que é igual a 0,022. Portanto, a taxa de juros dessa operação foi de 2,2% ao mês. Exemplo 4. Uma aplicação de $250 mil, rendendo uma taxa de juros de 1,8% ao mês, produz, ao final de determinado período, juros no valor de $27 mil. Calcular o prazo da aplicação. Temos que o valor do capital C é igual a $250 mil, a taxa de juros é 1,8% ao mês, ou seja, 0,018, e o valor dos juros é $27 mil. Para encontrar o prazo, vamos utilizar a fórmula do prazo. N é igual a J dividido por C vezes I. Substituindo os valores na fórmula, tem-se que N é igual a 27 mil dividido por 250 mil vezes 0,018, que é igual a 6. Portanto, o prazo da aplicação é de 6 meses. Com isso, encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que tentarei responder o mais rápido possível, e até a próxima.